A paz, Senhor, irmãos e irmãs que estão acompanhando esse culto, esse momento maravilhoso na internet, e também os meus companheiros aqui, que também falarão sobre esse momento marcante, né, na história, a Reforma Protestante. Marco esse que levamos em nossa mente e coração, porque através deles, né, desses homens, mulheres, né, tremendos, trouxe então a verdadeira mensagem do Senhor no século XVI. Sendo que antes a igreja, né, católica, na época não se chamava assim a igreja, né, mas sim a igreja única da época. Mas a gente vê aí que eles fizeram história, mudaram totalmente o que eles estavam pregando para as pessoas. Então a gente vê assim a importância, né? E nessa noite falarei das mulheres na Reforma Protestante. Então aqui deixo um versículo para a meditação. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esse versículo está em Atos 2:42. Versículo esse que trata grandemente aos nossos corações. E era assim a vida dos reformadores. Eles se dedicaram, eles tiveram a comunhão entre homens e mulheres. Eles repartiam o pão, porque no momento eles tinham as pessoas que refugiaram, né, para os lugares que eles estavam, né, Calvino, no caso, em Genebra, e eles acolhiam essas pessoas e repartiam o pão. E viviam de oração também. Se não é a oração, não conseguimos. Porque nós temos que estar ligado com Deus, ligado em oração e também na leitura da palavra do Senhor. E então, nesse momento, eles fizeram o quê? Teologia entre homens e mulheres. As mulheres, nesse momento, elas não tinham acesso à escrita, mas junto com seus maridos, junto com as pessoas que estavam ali naquela luta, eles fizeram, porque a teologia é o quê? É um trabalho da igreja enquanto comunidade de Jesus no mundo. Então, eles aprendiam a palavra e levavam para o mundo. E eles enviaram vários missionários para o mundo. Então, aqui nós vamos ver, então, aqui a situação da mulher, né? A mulher, como que era a situação, o que causava, então, no século XVI. A mulher ela tinha que casar. Se ela não casasse, ela teria complicações, porque ela não conseguiria viver. Ela precisava de um marido para dar o sustento. E quando casava, a mulher ia servir o marido. Então, ela ia nos afazeres de casa, ela ia se dedicar ao marido e aos filhos, e também a todos os afazeres do lar, porque o marido trabalhava fora, ela não. Não tinha também essa participação pública, né, que o homem tem até hoje, né? O homem, ele nunca deixou de ter. A mulher que passa a ter futuramente, não nessa época. Mas aí, olha só o que escreve aqui, essa autora, né?
O casamento, sendo considerado como uma missão ideal, apresentava muitas situações contraditórias. Elas precisavam encontrar um homem com que se quisesse casar-se com ela, né? E isso, para ela fazer o quê? Tornar esposa, dona de casa e mães. Então, essa era a situação. E olha só, esse autor, né, ele deixa uma frase muito interessante para falar da mulher da reforma. É justo e oportuno que se fale sobre as mulheres da reforma, pois, segundo Martin Jung, sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. E nós vamos ver por quê. É notório que muitas mudanças na igreja e na sociedade ocorreram pelo movimento da reforma encorajadas por Lutero. Mas é importante lembrar que Lutero não lutou sozinho, porém contou com a participação de homens e também de muitas mulheres para que a reforma se tornasse realidade. Então, essa autora deixa essa reflexão, né, para nós. E então, aqui, olha só. Alguma dessas mulheres permanecem anônimas no registro histórico, ou seja, essas mulheres, não todas ficaram escritas. Eu vou falar de 3 mulheres. Ana Reinhard, vou falar de Catarina Vambora e também de Delete de Bures. São esposa, a primeira, de Zwinglio, a segunda, de Lutero, e a terceira, de Calvino. São 3 mulheres, assim, que destacarei, porque se eu for falar de todas as mulheres que participaram da reforma, que contribuíram para que o ensino chegasse até hoje, eu ia falar a noite inteira aqui com vocês, que são muitas, viu? Muitas mulheres. Então, aqui, vou deixar, então, a contribuição delas. Ana Reinhard, então. Como que ela era? Por que ela é chamada de uma piedosa viúva? Porque antes de casar-se com Zwinglio, ela se casou, então, com John Mayer, né? E ela nasceu aí, ó, por volta... Por que fala assim? Por volta de 1487. Porque não tem registros. Tá? Então, a mulher, ela ficava dentro de casa, então, não tem como a gente ter registro de toda a sua história. Então, na história só fala isso por volta. Então, ela era filha, então, o senhor das terras de Roesli. Ela era muito bonita, essa Ana Reinhard, né, esposa de Zwinglio. Então, a sua história, então, começa realmente com esse casamento. Aí ela passa a ser conhecida. E ele era uma pessoa importante na época, porque ele era de uma família de aristocrata. Então, era importante. Mas ele, ao casar com Ana, ele é deserdado, então, da herança da família. E ele, mas como ele tinha conhecimento, estudos, ele se torna, então, ele faz parte do exército lá da Suíça. Mas ele morre porque de tantas batalhas ele fica doente e morre. Então, Ana se torna viúva, por isso que ela é chamada assim como uma piedosa viúva. Então, ele casa. A Ana, então, conhece Zwinglio, por quê? Porque ela participava da paróquia de Zwinglio. Ela participava da vida dele. Só que o que fez com que os dois casassem foi por causa do filho dela, que se chama Gerald. Ele era uma criança muito extrovertida, que chamava atenção, muito inteligente, então cativou o reformador e uniu, então, a mãe de Gerald, né? E ele se tornou um dos maiores companheiros de Zwinglio, porque na época, né, que
das guerras, dos movimentos contra a Igreja Católica, ele, então, participa juntamente com o Zwinglio, porque ele estuda também hebraico, estuda também o grego, também igual a Zwinglio. Então, eles se casam em 1522. Ela viúva e ele pastor. E olha o que ela, então, é conhecida. Ela foi um modelo de esposa de ministro. Então, era um exemplo, porque ela gostava muito de ouvir o seu marido, as pregações dele, ela participava da igreja. E o que é interessante é que ela cuidava dele no momento de depressão dele, porque era muita luta, muito sofrimento para eles. Então, ela tinha esse cuidado do marido, mas ela tinha também o reconhecimento das pessoas que vinham à casa dela, porque eles recebiam todos os refugiados reformadores na casa, e ela então tinha o dom de hospitalidade, que é o dom de, se você lembrar de Marta e Maria, lá da Bíblia, né? Lucas 10, né, 38 a 42, vai contar a história de Marta e Maria, que ela que hospeda Jesus e seus discípulos. E Ana também fazia isso, ela hospedava os reformadores, os amigos dos reformadores, a família, cuidava, tinha todo aquele cuidado, aquela vivência muito alegre, em meio à luta. É isso que quando você estuda a Reforma Protestante, você aprende isso. Ser alegre em meio às lutas, o sofrimento, a disputa, né, de situação assim, de poder, porque a Igreja Católica queria o poder. Eles não queriam poder, eles queriam trazer a mensagem para o povo, a verdadeira mensagem. E é isso, então, que Zwinglio faz, então, porque ele, então, em 1525 a 1529, ele traduz, então, a Bíblia na língua suíça. E percebe-se que ele casou em 1522 com Ana. E nesse momento que ele traduz, algo interessante. Zwinglio, ele lia os rascunhos que ele ia traduzindo, ele ia lendo para sua esposa no momento de culto deles, antes do casal ir dormir. Todos os dias tinha esse momento de leitura da palavra de Deus. Então, Ana tem todo o conhecimento da palavra de Deus. Então, ela não é uma pessoa assim, sem o conhecimento. Lembra que eu falei que a mulher não tinha acesso à leitura escrita? Os reformadores tinham um diferencial. Eles falavam da palavra, lia para elas liam a palavra também, então ela tinha todo o conhecimento da palavra de Deus. Algo tremendo, então, que aconteceu nessa reforma protestante, porque além de deixar vários escritos teológicos para nós estudarmos, também eles ensinam que a família tem que estar junto, estudando junto a palavra de Deus. E estudando junto, os filhos também vão estudar junto, e a igreja vai crescer na palavra de Deus, então, e não no conhecimento humano. Então, isso que é lindo quando a gente lê a Reforma Protestante. E olha só, além de todo esse conhecimento que eles começaram a ter da palavra do Senhor, também a Ana, ela foi chamada da Mater Dolorosa, ou seja, mãe sofredora da Reforma. Por quê? Porque quando o Zwinglio faleceu nesse campo, né, da Batalha de Kappel, morreu também o seu filho, Gerold, seu irmão, seu cunhado. E então foi uma perda muito grande. Mas Deus é tremendo, Deus ele
acolhe as pessoas e que Deus, então, preparou para a Ana. Então, o Henrique Bullinger cuidou dela até ela falecer. Então, Deus é tremendo, Deus cuida da vida das nossas vidas, né? E olha só, então, até a sua morte, em 6 de dezembro, nada lhe faltou. A sua morte foi como a sua vida, doce, bela, né? Essa frase é tremenda quando eu leio. A sua morte foi doce, bela e serena, ou seja, em meio ao sofrimento, teve uma morte tranquila, uma morte aos cuidados dos reformadores, porque Bullinger ele foi o sucessor de Zwingli. E agora vamos ver sobre a Catarina von Bora, esposa de Lutero. Lutero é bem conhecido, né? Que Calvino e Lutero são os escritos que a gente mais lê, que a gente mais tem acesso, né? Tanto na igreja como também no seminário. E assim, a Catarina tem essa frase, então, marcante, né? Que quem fala essa frase para ela é Lutero. Estrela da manhã de Wittenberg, como foi chamada pelo seu esposo, né? Então, além deles dar o ensino da palavra de Deus, levar o ensino para o povo, eles também tratavam com amor as suas esposas. A Ana, ela era chamada por Zwingli de amada assistente, ou seja, ela estava o tempo todo ali junto com a esposa. E por que Catarina, então, é chamada assim, a estrela da manhã? Depois vocês vão ver o que ela fazia. Aqui, nós vamos falar também que só tem o ano do nascimento, também não tem muito o que falar. Mas só que Catarina tem um diferencial, porque ela é levada para morar no convento. A sua mãe morre quando ela tinha 3 anos de idade. E então, quando ela fez 9 anos, o pai levou e ela ficou, então, aos cuidados da sua tia, Madalena von Bora. E ela, com 16 anos, ela se tornou freira. E quando ela estava com 18 anos, foi quando Lutero colocou as 95 teses lá na porta lá do castelo, né? Então, a gente vê que ele estava, né, totalmente já na reforma, já tendo todos os debates, e ela, lá no convento, ainda nova. Mas a diferença deles, eles têm 16 anos de diferença de idade, mas o comprometimento de Catarina com a reforma foi muito grande, que também ela era igual a Ana, recebia as pessoas na casa dela, ela cuidava de um castelo, né, que o príncipe, né, Frederico colocou, né, uns falam que doou, mas eles moravam nesse castelo, e ela cuidava, então, nesse lugar, das pessoas que vinham, dos estudantes, dos reformadores, das famílias que iam se formar, e também de 6 filhos que eram sobrinhos de Lutero, também ela cuidou. Então, a Catarina, ela era uma mulher assim, bem, vamos dizer assim, bem dedicada, uma mulher assim, super, né? Porque quando eu leio a história dela, eu falei, eu não conseguiria ser igual a Catarina. E eu comentando lá com o pastor Dirceu em casa, tem uma fala assim no livro de Grandes Mulheres, onde eu tirei todas essas informações. Falou assim que um dia Lutero estava parado, fechado no seu quarto, não queria mais comer, estava desistindo de tudo. E Catarina, o que ela fez? Se vestiu toda de preto, e foi até
o reformador lá no quarto dele. E ele levou aquele susto. Pronto, morreu alguém, né? E ela falou assim, Deus morreu. Ele levou aquele susto, Deus morreu? Que isso? E ele deu um salto, e ali ele continuou, voltou à vida, voltou a se alimentar, a estudar, a trazer todos esses escritos que nós temos hoje. Então, você vê que Catarina tinha essa questão, até falei assim para o pastor, né? Eu acho que ela era uma artista, né, para fazer isso, só sendo uma artista. Muito, muito interessante. Então, ela acordava cedo. Né? Catarina, ela acordava muito cedo. Puxar para... Ela acordava cedo para fazer todas as tarefas. Quais são as tarefas? Então, ela cuidava desse hotel, que era um castelo. E ela, além dos afazeres que ela tinha, também ela cuidava de uma fazenda, que ela adquiriu com as rendas que ela vendia também, porque ela tinha uma fábrica de cerveja caseira. E além de cuidar do marido, dos filhos, da casa, de toda a fazenda, dos animais, tudo, porque ela administrava. Ela tinha as pessoas que ajudavam, com certeza teria, mas ela tinha que administrar tudo isso. E além de tudo isso, ainda tinha o quê? O seu hobby, né? Era ler e bordar. Olha que interessante. Ela tinha tempo para uma coisa assim que alegrava ela, que desestressava ela. E a mulher, ela precisa disso. Às vezes eu penso assim, a mulher vive mais que o homem por causa disso. Porque ela faz um monte de coisa, trabalha e ainda tem um hobby, faz sempre alguma coisa que gosta. Eu duvido que uma mulher não faça algo que ela gosta. Nem se for sentar lá no sofá e ficar descansando, ela faz. Então, ela tem momento de relaxar. E esse é o diferencial da mulher com o homem. O homem não, está sempre ali na labuta, né? E não tem esse momento de relaxar. Então, olha só, Lutero, então, ele faleceu, né, em 1546, e ela morre 6 anos após, que foi em 1552, né? Então, assim, o que eu quero deixar assim de muito interessante mesmo da vida de Catarina e Lutero é o relato que ele fala, o último testemunho dele sobre a esposa, que é muito lindo. Minha querida Kate, que me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e, quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, né, Deus, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vier a escrever a história de tudo que tem acontecido na reforma, né, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Olha que lindo. Né, que mensagem maravilhosa. Então, nós temos que lembrar de Catarina. Nunca esqueça desse nome. E agora vamos falar então de Delete, que é a esposa de Calvino. Ela também era uma viúva também quando se casou com Calvino. Só que o esposo dela antes de Calvino era o John Stoddard, né? Ele era um anabatista, mas que ele e ela se converteram então ao protestantismo, porque começaram a ter acesso aos escritos de Calvino, né, da teologia dele, da palavra de Deus. Então, e ele, então, quando falece, ela fica sozinha com os filhos que ela tinha com o Stoddard, né? Mas o que é interessante em Delete é que ela ficou reclusa em casa.
ninguém conhecia ela, ninguém tinha assim acesso a ela, tem muito pouco da história dela, né? Então, ela quando se torna viúva, então ela e os amigos de Calvino estavam procurando uma esposa para ele, que ele já tinha 30 anos e não tinha casado ainda. E Calvino era muito doente. E ele tinha ele tinha uma pessoa que cuidava dele, mas não deu muito certo, e ele acaba ficando sozinho, e os amigos falam assim, não, vamos ter que arrumar uma esposa para Calvino. E nesse inteirinho começa a procurar, e eles veem então Idelete, né? Eles encontram ela, e eles se casam então em 1º de agosto. Ele se casa no 1º de agosto com Idelete, né? E o que nós temos na vida dela, né? Calvino tinha uma saúde fragilizada e sua esposa era dedicada, cuidava dele em momentos de fraqueza e depressão. Percebe que todos os reformadores eles tinham um momento de depressão? Era muita luta, era assim a luta pelo poder é muito grande da Igreja Católica sobre eles. E eles não queriam o poder, eles queriam mostrar uma nova realidade, o Evangelho de Jesus verdadeiro. Essa era a realidade que eles queriam trazer. Então, é isso que a gente percebe na vida dessas mulheres, que o ministério dela, por exemplo, também tinha o dom da hospitalidade. Ela cuidava das pessoas necessitadas, das pessoas enfermas, todas elas tinham o mesmo dom. Por que será? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que não é só estudar a palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus. Eu aprendo e eu aplico. Eu não vou aprender e guardar para mim. O diferencial da reforma protestante é essa. É eu aprender, eu ensinar e eu aplicar. Porque quando eu leio, quando eu ensino e quando eu aplico, 95% do conhecimento a gente fica com ele. Agora, quando eu só leio, no mínimo 30%, 40% do que você leu, você vai guardar. Mas se você ler, você ensinar e você aplicar, 95% do que você leu, você vai guardar dentro do seu coração. Por isso que a Bíblia fala, guarde no seu coração. Nós temos que guardar no nosso coração. Mas também não é só guardar, é aplicar o que você aprendeu. E é isso que essas mulheres me ensinou e eu estou passando para vocês, né? Então, ela tinha, então, ela cuidava dos enfermos, cuidava dos reformadores que pousavam em sua casa. Na história, a gente sabe que Calvino, ele recebia todas as pessoas que refugiaram em Genebra, fez uma escola, se tornaram missionários e ele enviou ao mundo esses missionários. E tudo isso essas mulheres acompanharam. Então, não tem como elas não aprenderem, não tem como elas não participar da história só sentada em casa e guardada. Elas iam para a igreja, elas estudavam a palavra de Deus e elas conheciam, porque além deles conhecer, eles traduziram a palavra de Deus na língua materna deles. Ao traduzir, elas tiveram acesso. Ao ter acesso, ela também fez de tudo para que tudo que elas aprendiam, também a sociedade, a comunidade, a igreja local deles lá naquela época, tivesse acesso também. Então, é isso que a gente tem para trazer para vocês, de Idelete também, que foi essa mulher que acompanhou grandemente Calvino, só que ela morreu antes de Calvino, né? Ela adoeceu e os filhos que ela teve com Calvino, todos morreram pequenininho, uns bebês, outros 1 ano e pouco, nenhum chegou à fase adulta, né? A gente pode dizer assim. Então, foi um sofrimento muito grande.
isso trouxe muita doença para a Idelete. Então, ela, mesmo ajudando o seu marido no dia a dia, lá no hospital que eles tinham também, lá em Genebra, mas não foi possível, então, ela sobreviver, porque ela ficou muito doente, com a febre intensa, e no 5 de abril de 1549 ela morre, e Calvino, ele, 27 de maio de 1564, então. Mas tem uma frase que Calvino falou quando a sua esposa faleceu. Ele falou assim: eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse em exílio ou na miséria ou na morte. Ela foi uma preciosa ajuda para mim e nunca se ocupava demais consigo mesma. A melhor das minhas companhias foi tirada de mim. Então é isso que Calvino fala. E eu quero deixar então essa reflexão para a gente nessa noite, nesse momento marco, né, de 503 anos de reforma que nós estamos comemorando. Que Deus possa abençoar e que homens e mulheres de mão dadas, né, possamos levar essa palavra de Deus que a gente tem dentro de nós aqui e levar para esse mundo aí que está as pessoas precisando. Na época do século XVI precisavam, hoje continuam precisando. Então nós temos esse dever de conhecer a palavra de Deus e também levar a palavra de Deus, assim como os reformadores e suas esposas, né, fizeram também. Que Deus abençoe grandemente, né, e que tudo que a gente aprendeu, que a gente vai aprender ainda com nossos amigos aí, com meus companheiros, né, que Deus possa estar abençoando grandemente. Amém.